Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os injustiçados, os cansados das injustiças, os de coração mole que sentem pena das pessoas, os que promovem a paz, os perseguidos, porque eles agem corretamente por sua fé em Jesus. Tudo isso todas essas características são características de um perdedor para esse mundo, não é de um super-herói. Não é do super-herói, nenhum daqueles super-heróis das histórias de quadrinho, aí, ou então dos filmes. Agora tem que falar dos filmes da Marvel, né? Porque eu sou do tempo das histórias de quadrinho. Nenhum daqueles heróis trazem qualidades assim, porque eles têm que distribuir pancada, não. O negócio é bateu, levou, né? Era essa a maneira deles agirem. Mas nós seguimos o maior perdedor que já colocou seus pés na face da terra, o Senhor Jesus. Esse é o nosso herói. Esse é o nosso herói. O herói que dava outra face. Porque quando você dá outra face, o que acontece? A pessoa esgota a ira, esgota. Tem até alguma história que eu li, o cara fala assim, eu posso te matar. Não, eu sei, você vai me matar. Aí o sujeito ficou em papos de aranha. Como é que... O outro está dizendo, de repente, agora se ele matá-lo, ele está fazendo, na realidade, o que o outro está mandando, e não o que ele queria fazer. Mas aqui, quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, esse pobre de espírito, ele tem algumas conotações. Normalmente, a gente deveria dizer que um pobre de espírito é uma pessoa incapaz de se defender. Uma pessoa que não tem como reagir, não é? Eu estenderia um pouco mais essa interpretação àqueles que nasceram incapazes de se defender também. Nasceram incapazes de reagir. Eu tenho um filho que é cego, tem paralisia cerebral, e eu considero ele um pobre de espírito, porque ele não tem condições de reagir, ele não reage. Uma vez ele era ainda pequenininho, levava ele aqueles carrinhos guarda-chuva, né? Então eu parei o carrinho assim na calçada, esqueci de pisar na trava do freio, das rodinhas, né? E virei para abrir o portão. Quando eu virei, o carrinho andou. Desceu assim desceu da calçada, e eu tentei correr para pegar o carrinho desceu no meio-fio e tombou de frente para o asfalto. Ele bateu com o rosto no asfalto, porque ele não tem a reação de pôr as mãos na frente. Uma outra criança teria instintivamente colocado as mãos na frente. Ele não. Ele manteve as mãos abaixadas no colo e bateu com o rosto no asfalto. Isso porque ele não tem reação de defesa. Não tem nenhuma reação de defesa. Então eu considero ele um pobre de espírito, que nasceu pobre de espírito. Então ele tem que ter alguém que olhe por ele. Agora transfira isso para nós. Nós não necessitamos também de alguém que olhe por nós, porque nós nos achamos capazes de pôr a mão na frente. Quando vamos bater com a cara no chão, a gente fala, eu ponho a mão na frente, eu seguro aqui, eu aguento. E aí, até aquele dia que o Senhor coloca a gente numa cama para aprender a ser um pobre de espírito, a ser um incapaz, a ser uma nulidade de pessoa. Porque, na realidade, uma das coisas que o Senhor está fazendo com cada um aqui nessa vida é ir quebrando. Como você faz com um diamante, né? Você pega aquela pedra bruta, você tem que ir quebrando, arrancando a casca, arrancando os pedaços, tal, né? Para deixar só a parte que é preciosa dele. E assim o Senhor faz conosco também. Ele quer nos tornar pobres de espírito. E aqui ele fala, porque deles é o reino do céu. Esses são os que estão numa qualidade já adequada ao reino dos céus. Então, no reino dos céus, no reino cuja origem é o céu, ou são os céus, né?
Nesse reino, a autossuficiência não tem lugar. A confiança própria não tem lugar. A autodefesa não tem lugar. Ao contrário da lei. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Assim era a lei. Mas não no reino do Senhor agora. A autodefesa não tem lugar. Porque não é esse, não é essa a vontade de Deus para conosco hoje. Eu estou falando isso, que é o que a Bíblia ensina. Alguém vai chegar assim, Mário, mas se vier um cara e te der um soco na cara, você não reage? Eu vou saber o que minha carne vai fazer naquela hora. Por isso que eu evito ao máximo ensinar a palavra de Deus, tipo assim, não, vocês têm que fazer que nem eu. Faça que nem eu e você está lascado, meu amigo. Você age assim, Mário? Não sou eu o modelo. O modelo é Cristo. O modelo é Cristo Jesus. Por isso que eu não gosto. Às vezes você vê uma pregação de alguém muito eu. Tem um pregador na internet, tem uma pessoa que é conhecido na internet. Hoje alguém me perguntou, mas sempre me perguntam dele. E eu evito responder, sabe? O que você acha do fulano? Eu evito responder. Uma vez eu respondi, eu falei, ó, eu acho que tem muito eu na pregação dele. Porque eu. Não que ele faça isso para usar de exemplo de coisas que aconteceram com ele, né? Isso é normal a gente usar até que aconteceu na nossa vida. Mas porque eu sou assim, eu faço assim, eu. A pregação tem que ser ele. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso referencial. Não é? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, o lugar está reservado para esses. Por isso que eu tenho muita confiança, uma grande confiança. Uma vez o irmão ensinou uma parte do Antigo Testamento e eu nunca mais eu consegui encontrar, que era um sacrifício que era feito, eu não me lembro exatamente como é que era feito esse sacrifício, mas ele explicou que aquele sacrifício representava aqueles que não podiam, de suas próprias condições, sacrificar. Então era feito um sacrifício por eles, né? Como Jó fez pelos seus filhos, né? Jó sacrificou pelos seus filhos porque ele falou, porventura eles não se lembrem ou qualquer coisa assim. Então, eu creio que isso cabe para aqueles que não têm condições de crer. Você pega uma pessoa com paralisia cerebral, você pega uma pessoa que nasce acéfala, uma pessoa que já vem ao mundo desprovida de capacidade de crer. Tanto é que um dos grandes receios, né, meu irmão falou isso uma vez, ele falou assim, eu sinto uma grande pena de pessoas que negam a Cristo a vida inteira e depois tem lá um AVC ou entram num estado de como é que chama, invalidez cerebral, a pessoa fica que nem um vegetal, porque aí ela não tem mais, ela negou e caiu numa condição dessa. E agora? É a morte, né? Para ela é a morte. Então, os pobres de espírito não tem lugar para campeões do mundo nas coisas de Deus. São os perdedores do mundo que Cristo veio buscar, porque ele é um perdedor aqui no mundo. O herói nosso, ele não teve capa, ele tinha uma coroa de espinhos. Ele foi pregado nu numa cruz. Não tinha nem a roupa lá de herói, aquela roupa que o pessoal põe aí de herói para sair voando com uma capa assim, né? E ainda a cueca por cima da calça, essas historinhas de quadrinho aí. Não. Um homem fraco que se deixou bater. Tem uma religião até que proíbe os seus membros de usar barba, né? Tem um versículo profético que diz: arrancaram as minhas barbas. Não sei se é Isaías que fala esse versículo. Arrancaram
as minhas barbas. Pegavam o rosto dele e arrancavam com as mãos, a barba do Senhor. Imagina a dor, imagina o sofrimento, a desonra, né, que ele passou. Tudo isso sem usar do poder que ele tinha. Quando ele fala para o seu discípulo, se eu pedisse não sei quantas legiões de anjos, você acha que eles não tirariam daqui? Quando gritavam para ele, desce da cruz. Ainda bem que ele não desceu da cruz. Se ele descesse da cruz, nós estaríamos todos perdidos. Bem-aventurados os pobres espíritos, porque deles é o reino dos céus.